Olá! Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Olha nós aqui para mais um vídeo para o nosso canal. E dessa vez Deus é tão maravilhoso que Ele nos concedeu uma visita ilustre para nos ajudar a crescer em graça e em conhecimento. Essa é a minha irmã em Cristo, Vanilda Matavelli, e ela vai me ajudar a fazer esse vídeo hoje. Pode falar com o povo, Vanilda. Olá, tudo bom? Bom dia, paz do Senhor Jesus, que a paz que excede o entendimento humano possa alcançar você, sua família e todos aqueles que estão no seu coração. Bom dia. Que maravilha, gente. Olha, eu conversei com a Vanilda e Deus foi tão gracioso que Ele liberou para nós estarmos aqui fazendo um vídeo aonde nós vamos estar lendo Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que fala sobre as armaduras espirituais que um cristão deve ter. Então, primeiro eu vou fazer a leitura da passagem bíblica e depois nós vamos aqui conversando e trazendo clareza à luz da Bíblia sobre como é que nós devemos nos revestir dessa armadura espiritual que já está liberada para minha e para sua vida e que a gente precisa estar revestido nela. Então vamos ler? Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então essa é a palavra do Senhor. E eu gostaria de interagir com a Vanilda aqui nessa hora para trazer um pouco mais de luz sobre essa passagem bíblica na nossa vida. Vanilda, é verdade que nós cristãos, nós estamos em uma guerra e que nós precisamos nos revestir de algum tipo de armadura? A palavra de Deus, ela é bem clara, né? Ela nos explica, ela nos ensina e ela nos adverte contra a batalha que nós enfrentamos desde o início do mundo, né? Desde que o bem e o mal entrou na natureza, né? Entrou na natureza do homem, né? Bem distinta, bem separada, né? Porque antes Adão e Eva gozavam somente do bem, né? Após o pecado, o bem e o mal começou então a fazer parte da natureza do homem. E esse o bem e o mal já deixa bem claro a batalha que nós vivemos contra uma coisa e outra, né? O bem guerreando contra o mal guerreando contra o bem o tempo todo. Essa astúcia, né? Essa maldade, essa crueldade foi feita pelo nosso inimigo. O nosso inimigo, ele trouxe, ele conseguiu desvendar os olhos de Eva e Adão para poder ver e enxergar o bem e o mal. A partir daí a batalha travou, a partir daí a guerra começou. E essa batalha espiritual, desde o Éden até hoje, ela perpetua, vai ser até Cristo voltar, né? E nós sabemos que nenhum homem se torna embaixador de Cristo antes de se preparar para ser esse embaixador de Cristo aqui na terra, né? E nós precisamos de nos revestir dessas armaduras, que Paulo faz essa analogia muito bem feita. Sabemos que Paulo, como cidadão romano, ficou muito preso ali em Roma, né?
E ele tinha liberdade de estar vendo aqueles soldados ali, de estar vendo aquele povo. E ele faz essa analogia, da mesma forma que ele faz a analogia também com os atletas de Roma, os gregos, né? Quando ele fala que é para a gente correr, né? Em prol daquilo que está proposto, da coroa incorruptível. Ele faz essa comparação também do atleta, chamando a atenção do cristão, que o cristão deve se transformar num atleta também espiritual para receber a coroa incorruptível. E ele fala aqui das armaduras, da vestimenta que nós temos que tomar posse todos os dias. Por isso que ele fala revestivos. Revestir é tornar a vestir. Toda manhã nós temos que estar revestindo dessa armadura para nos proteger, porque a nossa conversão ela é diária, ela é contínua. A nossa batalha também é contínua, porque uma vez aceitando Cristo, a gente não está salvo, né? Salvo para sempre, mentira, porque a conversão ela é diária todo dia. E se nós descuidarmos dessas armaduras, nós podemos ficar vulnerável. A mente, o coração, né? A caminhada do Evangelho, a palavra, são armas poderosas que Paulo, ele ilustra muito bem isso, vendo os soldados romanos vencer aquelas guerras. Aqueles soldados romanos eram imbatíveis naquelas batalhas. E Paulo observa que eles estavam muito bem vestidos, fisicamente falando, para vencer o inimigo. E o Espírito Santo, que inspirava Paulo, inspirou Paulo a escrever essa palavra, fazendo essa analogia, trazendo para nós esse cuidado de como que um embaixador de Cristo pode também estar revestido, espiritualmente falando, né, para poder suportar os dias maus, para vencer as batalhas e as guerras que a gente vai enfrentar aqui na terra, certo? E a gente vai então falar de cada peça dessa armadura, para trazer esse desembaraço, né, para nossa mente, para que isso possa trazer para o nosso espírito uma certeza e uma convicção de que nós podemos sim estar revestidos diante da palavra para vencermos as batalhas e as guerras que nós enfrentamos. Como bem disse a palavra, não é contra carne e sangue. Você não luta contra seu marido, você não luta contra seus filhos, eu não luto contra minha amiga. Exatamente. Quem dera a nossa guerra fosse física. Se a nossa guerra fosse física, a gente poderia pegar qualquer arma física e destruir o nosso inimigo. Quando nós fazemos isso, a gente só vai se afundando mais e mais no pecado, a gente só vai entrando a cada vez mais nos cativeiros espirituais que nós falamos e nos fechando e ficando totalmente sem liberdade. A nossa liberdade cristã, o cristão não quer liberdade física, o cristão quer liberdade espiritual. Tanto é que Paulo, preso, fala: a minha alma pode estar presa, né? Não, meu corpo pode estar preso, mas a minha alma está livre para adorar, para pregar, né? A minha alma não se encontra presa, como o meu corpo está preso em cadeias, a minha alma está livre. Por isso Paulo escrevia em cadeias, né? Paulo preso, ele deixou para nós, a maioria das escritas de Paulo foi prisão física, mas a alma daquele homem, o espírito daquele homem estava em liberdade, em conexão com o Espírito de Deus, e ele tinha a inspiração de deixar para nós o que ele deixou, para que a gente possa hoje também libertar nosso espírito, a nossa alma, nosso espírito, assim, a nossa alma sendo liberta, o nosso espírito também, ele vai estar liberto para que o Espírito de Deus possa nos conectar na verdade, e a gente possa fortalecer nosso espírito, né? Criar músculos espirituais como os atletas, para vencer o mal aqui na terra, amém? Exatamente. Então você que se tornou um cristão, um pequeno Cristo, e que aceitou Jesus Cristo, você não está entrando num parque de diversões, você está sendo alistado para um lugar de guerra. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então eu e você, nós que aceitamos Jesus Cristo, nós estamos numa guerra. Então, se nós estamos numa guerra que não é visível e é espiritual, nós precisamos nos revestir dessas armaduras para que nós possamos combater o bom combate e para que nós possamos trazer vitórias para o reino de Deus, porque essa é o nosso legado aqui nessa terra. Então nós vamos começar falando sobre as armaduras espirituais. Quantos são, Vanilda, esses utensílios da armadura que todo cristão tem que ter? Bom,
como Paulo fala, né? Ele observa os soldados romanos e ele ali vê que eles são protegidos por aquela armadura. E ele traz para nós, né, também, espiritualmente falando, como se revestir com essas armaduras. São 6 as armaduras, né, que Paulo aqui traz para a gente, fazendo essa analogia: o cinto, a couraça, o calçado nos pés, o escudo, o capacete e a espada. Né? Ele faz com que a gente reflita sobre essas armaduras da mesma forma que o Espírito Santo fez ele olhar, deu a ele a instrução e hoje ele passa para nós, nos advertendo como vencer o nosso inimigo se revestindo dessa armadura. E é algo muito interessante porque, independente do nível de batalha que você esteja enfrentando, essas armaduras elas precisam ser revestidas na sua vida todos os dias, porque nós precisamos combater o bom combate a cada milésimo de segundo do nosso dia. Então vamos começar falando sobre o cinturão da verdade, que é uma dos utensílios usados nessa armadura, que não pode estar desalinhado nem frouxo na nossa armadura diária. E aí nós vamos observar que cada peça dessa armadura nos revela uma faceta do caráter da obra de Cristo por nós, Da né? proteção dele por nós. Então, ao revertirmos dessas armaduras, nós estamos revestindo do próprio Cristo. E Paulo, ele vai escrevendo e ele vai colocando cada peça na ordem de necessidade e de prioridade. Ele começa pelo cinto da verdade. Ele começa falando, né, que nós, como cristãos, temos que andar em verdade. Quando você veste uma roupa, qual é a última peça que você coloca depois da vestimenta? O É o cinto. O cinto não é a primeira peça. Não é a primeira peça, é a última, e vamos dizer que uma necessária. Porque se você veste uma roupa, se ela não está bem colocada no seu corpo, está desajustada, se você não bota um cinto e coloca ela, a roupa vai ficar solta, a roupa vai ficar à vontade, a roupa vai ficar mais folgada no seu corpo. E Paulo, olhando aquela armadura que era toda de bronze, de ferro, ele vendo aquele cinto que ajustava toda aquela vestidura que eles tinham por cima, né? E eles colocavam o cinto para poder firmar a armadura no corpo. Assim é a verdade na vida do cristão. Se o cristão, ele pode estar com todas as armaduras no corpo, mas se ele não estiver com o cinto da verdade, toda a armadura do cristão vai ficar comprometida. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então você tem que ter muito cuidado. Paulo coloca como prioridade, aqui ele fala do cinto, né? Em primeiro lugar, porém o cinto não é a primeira peça, é a última. Ela é colocada depois que você veste toda a roupa para ajustar, para dizer assim, tá tudo seguro, tá tudo firme, certo? Isso na área física nossa. Só que na área espiritual, a verdade tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque a verdade é a única maneira que vai fazer com que as mentiras, os enganos, as trapaças continuem te levando por um caminho de perdição. Porque se nós não nos atentarmos para o cinturão da verdade, nós seremos enganados por qualquer vento de doutrina. Nós seremos manipulados para continuar vivendo no engano. Então, no mundo espiritual, o cinturão da verdade tem que ser o primeiro que nós devemos nos apropriar e tomar posse dele, para que da nossa boca só saia palavras de verdade e para que nós sejamos instrumento de verdade para outras pessoas. Entende? Então, por isso que é tão importante nós estarmos sempre pautados na palavra do Senhor, porque ela é a instrução que nós precisamos. Isso aí. Sem o cinto da verdade, toda a nossa armadura ficará comprometida. Exatamente. Frouxa. E um crente frouxo, e um crente que vive à vontade, um crente que deixa tudo de qualquer jeito, um crente que não finaliza, um crente que não se preocupa com as coisas espirituais em ordem, ele está dando legalidade para o inimigo. E né? O fracasso é certo, porque ninguém corre com uma calça folgada, com um vestido folgado, com a saia folgada. Por quê? Vai cair. E se cair, vai trazer vergonha. E da mesma forma, se você não usar o cinturão da verdade,
uma hora, a vergonha bate na sua cara com a verdade, se você não usá-la de maneira correta no seu dia a dia. Isso aí. E qual é a próxima peça? A próxima peça é a couraça da justiça, né? É aquela justiça que vem de Deus. Não Então, a nossa. Não a nossa. Nós como cristãos, como crentes, né? Embaixadores de Cristo aqui na terra, nós devemos procurar a não querer, ter esse senso de justiça próprio, né? O próprio Jesus não tinha esse senso de justiça própria, ele sempre tinha ele ia para a palavra, né? Ele sempre falava que tinha um Deus acima dele para fazer justiça, ele sempre falava que sem o Pai o Filho não fazia nada, né? Então ele dizia que todo aquele que o Pai me enviar, né, ele não ia rejeitar, então ele dependia totalmente de Deus. Jesus não fazia justiça com as mãos próprias. Aquela prostituta, ele não julgou aquela mulher, ele mandou ela ir e não pecar mais. Ele poderia ter feito justiça. Vocês estão certos? Pode apedrejar? Pode não. Então a couraça da justiça, ela era colocada aqui, no peito dos soldados romanos, tá? Essa couraça, ela protegia, tá? Era de bronze. E ela protegia, né? Forrada de bronze e forrada de couro. E ela protegia uma área vital do guerreiro, o coração. Quando as espadas, as setas vinham, né, batia naquela couraça de bronze com ferro e voltava, porque ele estava vestido com ela. Se o soldado fosse para a guerra sem aquela couraça, só com capacete ou só com cinto, ele ficaria com o coração desprotegido. Então nós queremos colocar aqui, deixar bem claro aqui que todas as peças são importantes. Necessárias. Nenhuma delas pode ficar. Quando você levantar de manhã, tem que revestir toda ela para sair para o campo de batalha, né? E a couraça da justiça protege as nossas emoções. Quando alguém te chateia, quando alguém vem e aborrece você, ou quando alguém te provoca alguma situação desagradável, qual é a sua vontade? Aonde vem? Ai, meu coração veio uma vontade assim, veio um negócio assim. Quando você está com a couraça protegida, quando a seta do maligno vem, você consegue não sentir. Entende? Você consegue estar protegido e não revidar, e não querer consertar ou agir ou fazer justiça com as suas próprias mãos, ferindo a pessoa, não fazendo o papel de cristão, porque o que o diabo quer é ver você fazer e falar o que não deve, né? Você acaba armando o seu inimigo contra você, quando você não tem o seu coração forrado, protegido com essa couraça da justiça, e você fica, né, desprotegido. Então a couraça, ela protege as nossas emoções, ela protege nós do senso de justiça próprio, porque quem nos justifica é Deus. Exatamente. E a terceira peça é o calçado, que vai calçar os nossos pés, porque nós temos uma caminhada diária espiritual e nós precisamos estar bem calçados. Isso aí. Outra coisa que chamava a atenção de Paulo era aquela sandália dos soldados romanos, né? Amarrada na perna até em cima, né? E embaixo, elas não eram umas sandálias comuns. Embaixo daquelas sandálias deles tinha tachões. Esses tachões eram enormes. Eram tachões vários tachões debaixo da sola da sandália deles. Esses tachões eram como pregos, tá? Isso. Que é quando o soldado romano andava, pá, ia dando estabilidade. A gente vê nos filmes que chega a levantar poeira quando eles batem o pé, né? Os tachões, ao entrar em contato com a terra, levantava até poeira e areia para cima, de tão potente que era. Por quê? Por que esses tachões? Para manter os soldados romanos de pé quando eles fossem atacados de uma forma súbita, né? Eles poderiam virar, eu creio que até uns 120 graus para trás, que esses tachões faziam eles permanecer de pé, eles não caíam, eles voltavam devido à firmeza dos tachões, da sandália deles no chão. E Paulo, ele revela isso com uma intensidade muito interessante. Se nós não tiver calçados, preparados, pisando em terreno sólido, no caminho que Jesus tem para nós podemos cair e nos tornar uma presa fácil para o nosso inimigo. E se os soldados romanos caíssem ali em confronto com o inimigo, eles iriam morrer, porque quando a pessoa cai, ela fica sem nenhuma proteção, sem nenhuma força. E eles, astutamente, eles eram muito inteligentes, sagazes, né? Eles já colocavam tachões debaixo da sandália deles de ferro, para permanecer de pé e agarrado no chão no momento que eles tivessem que recuar em algum ataque do inimigo, entende? E isso é muito interessante. Nós precisamos também de estar com nossos sapatos bem firmes, nossos tachões, nossos pregos. Hoje é a palavra de Deus, né? E é o senso de que nada posso, Deus pode todas as coisas, né? O que pode tirar esses tachões debaixo da nossa sandália?
é o senso da justiça própria, né? É o querer fazer do nosso jeito, é querer usar das nossas forças, né? E eles sabiam que eles precisavam de proteção, por isso colocaram proteção na sandália. E nós precisamos de estar vestido com esse calçado, que é a preparação do evangelho, que é a palavra de Deus também. Exatamente, porque nem eu, nem você e nem ninguém consegue andar num terreno que não seja plano, se não estiver bem calçado. Ou como vai andar num terreno pedregoso, se você não estiver bem calçado. Então nós precisamos também nos revestir desse calçado nos nossos pés, porque na nossa caminhada nós precisaremos estar com os nossos pés protegidos pela palavra do Senhor, para que a gente não possa pegar caminhos errados que vão nos fazer tropeçar e cair. E a próxima peça... Só um minutinho, um detalhe muito sério que a gente deve só falar aqui dessa sandália aí, da proteção. Por que os romanos procuraram reforçar esse calçado deles? Porque para eles, na antiguidade, né, o controle dos pés, o descontrole dos pés significava morte. Meu Deus. O descontrole dos pés, se eles perdessem a força, se eles perdessem o controle dos pés, o equilíbrio, isso significava para eles assim, já vai morrer, era a morte. Por isso eles tiveram essa inteligência de reforçar, assim como nós temos que ter também, né? De fortalecer e saber por onde nós andamos e com quem nós andamos e aonde nós andamos. Exatamente. Amém? E a terceira peça, a quarta peça, então, no caso, é o escudo da fé. Esse é maravilhoso. E detalhe, a nossa fé, ela pode ser e deve ser exercitada todos os dias, porque a fé é o que nos mantém de pé, nos revestindo todos os dias e crendo que esse revestimento nos levará para um caminho de vitória em Deus. O escudo da fé, ele significa, os romanos tinham, olha só para a gente ter uma ideia, o escudo era tão importante também para os romanos, pode observar que todas as peças são prioridade. O escudo dos romanos, ele tinha 60 centímetros de... Eu tenho uma régua aqui, ó. Essa régua aqui, ela tem 30 centímetros, ó, mais 30, olha só. O escudo dos romanos, eles tinham 2 vezes essa régua de largura e tinha 1,20 m mais ou menos de comprimento. Olha a preocupação deles em colocar um escudo, o escudo também era de bronze, era de ferro, em colocar esse escudo na frente deles. E quando eles abaixavam, vinha rajada de flechas, porque eram milhares de homens ao mesmo tempo, né, soltando flechas contra as batalhas que eles enfrentavam, vinha rajadas de flechas. Todos eles ajoelhavam e colocavam o escudo na frente, e o escudo de um poderia proteger até o outro. Olha a importância de uma igreja estar com o escudo da fé nas mãos. Olha a importância de uma igreja estar colocando Deus na frente de tudo que ela fizer. Porque o escudo da fé significa o próprio Deus na minha frente. Porque nada pode me escudar se não for o próprio Deus na frente com a palavra, né? Com a nossa verdade, com o nosso coração protegido, né? E nós precisamos também de proteger às vezes o nosso físico, né? Então, esse escudo da fé, ele significava o próprio Deus na nossa frente. É esse escudo que nós, como igreja, temos que colocar na nossa frente para nos revestir e nos guardar, para não perder batalha, certo? E ele servia como abrigo nos momentos de ataque, né? Porque, como eu falei, eles cobriam todos e defendia todos. Aquelas setas batiam ali naquele ferro, no bronze, e caía e não alcançava eles. O escudo, ele não é a nossa fé em si. Eu estou escudada, eu tenho fé. Não, o escudo não é a nossa fé em si, mas sim é o objeto da nossa fé. O escudo é o objeto da nossa fé. Deus é o objeto da nossa fé. Ele, Deus, é o nosso escudo. Por isso não podemos ter fé sem ter Deus na nossa frente, né? Eu posso muito bem andar com o escudo e no momento de vir a batalha, eu posso não querer usar o escudo. Eu tenho fé que aquilo não vai me acertar, pode ficar escudo. Você vai ser atingido. E porque você não botou o escudo para nós cristãos representa Deus na nossa frente em todo tempo, em todo lugar e em todo momento, certo? E a fé é o meio pelo qual o crente ele pode se apropriar da proteção de Deus. A fé é o veículo que atrai Deus, que agrada a Deus, porque eu tenho fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé nós estaremos guardados e protegidos, né? E quando
escudo da fé, ele está mal usado, o cristão acaba sendo atacado, né? Como eu falei, pelas setas, né? Que setas podem ser essas, Vanilda? Pode ser enfermidade, conflitos, medo, libertação, prisões do passado, maldições que você pode estar debaixo dela preso e não consegue sair, entende? Então, por isso, a partir do momento que nós nos escudamos da fé, no escudo da fé, colocamos Deus na nossa frente, porque Deus, ele é esse escudo, a gente começa então a entender e a nos defender contra os ataques do inimigo. E a gente passa a ter uma vida espiritual mais firme, uma vida espiritual mais sólida, a gente passa a deixar os medos, muitas enfermidades são curadas, muitos conflitos são resolvidos, entende? Muitas das vezes a gente precisa de se apropriar desse escudo, dessa fé e esperar. Porque muitas das vezes nada fora de nós está resolvido, está em guerra fora de nós. Sim. Mas nós temos paz dentro de nós, porque a couraça da justiça está protegendo o nosso coração. O cinto da verdade está andando conosco. Então muitas das vezes coisas são resolvidas dentro de nós e não fora. Porque o que Deus quer é resolver de dentro para fora. E nós temos que entender e dar tempo para isso. E isso é maravilhoso. E só o Senhor pode fazer se nós dermos o primeiro passo de estarmos nos revestindo verdadeiramente de toda essa armadura que vai nos fazer avançar e chegar a níveis aonde o Senhor pode realizar todos esses processos na nossa vida, como a Vanilda falou, dentro de nós. E a quinta peça dessa armadura espiritual que vem de Deus para nós é o capacete da salvação, para que nós tenhamos a nossa mente protegido e guardado, né? Isso, e o capacete da salvação, ele é uma peça colocada onde? Na nossa cabeça. No centro de tudo. Aqui a gente pensa, né? Aqui a gente reflete. Aqui a gente vê, aqui a gente fala, isso. Aqui a gente ouve. Isso. Se você pegar os sentidos do corpo, a maioria deles estão na nossa cabeça. Isso. Então, por isso que nós precisamos desse capacete. E se o soldado romano fosse atingido na cabeça, fatalmente ele seria destruído, porque a cabeça é o centro de tudo, né? Então, da nossa mente... A nossa mente é o alvo dos ataques. Sim. A nossa mente é o alvo dos ataques malignos. Tudo começa aqui, ó, pensamentos ruins, né? Quantas pessoas morreram, não por causa do Covid, mas por causa do medo e da ansiedade que Satanás veio, trouxe o medo e conseguiu, né? E conseguiu abater muitas pessoas. Tem pessoas que até hoje não saem de casa. Sim. Porque tá com a mente doente por causa dessas coisas que estão se falando de vírus, de Covid, de não sei o quê. Satanás está fazendo uma arruaça na mente das pessoas nessa temporada, né, que está vindo aí de tantas coisas ruins. E tem crentes que nem saem nem para ir na igreja mais, porque está com a mente doente. Há poder de remédios que estão matando as pessoas. Então a nossa mente, ela é o alvo dos ataques malignos, principalmente a nossa mente. E o capacete da salvação, ela também é uma peça da armadura vital para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa estar revestida, né, com bons pensamentos, com a mente sadia, com a mente boa para uma leitura, para poder estar levando a palavra, para estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Então a nossa mente, ela é alvo desses ataques, porque ele atacando a nossa mente, ele paralisa todo o nosso corpo. Exatamente. Então, de todos os órgãos do homem, fisicamente falando, a cabeça é a mais vulnerável para poder destruir os ministérios, para levar o homem a pecar, né? Como ela disse, o olho está aqui na mente, olhou, pensou, falou, nós pecamos por ato, pensamento, omissão e palavras, né? Tá tudo aqui, ó, no que ouvimos, no que vemos, no que falamos, no que pensamos, no que deixamos de falar, e também a mão é o outro órgão do sentido, no que desejamos. O único que está fora da cabeça é a mão. Manipula, ó, ela está diretamente ligada ao nosso cérebro, à nossa conexão, ó. Pensei, fiz, pecou. Então, antes de usar o fazer, não deixa descer pro coração. A busca ajuda espiritual, capacete na cabeça vai te revestir, vai te guardar. É uma peça fundamental. O capacete você está buscando somente ouvir coisas boas, falar coisas boas, ouvir louvores, ler a palavra, né? Conversas sadias. Se você tem o capacete da salvação na sua cabeça, você não vai se envolver com conversas alheias. Pode
Pode ser uma brecha no capacete onde o inimigo pode sentar uma seta e vir na sua cabeça e te matar espiritualmente falando. Porque a gente não é crente só dentro da igreja, nós temos que vigiar fora da igreja. Exato. Nós somos crentes fora, o inimigo não está de olho em nós dentro da igreja, o inimigo está de olho em nós fora da igreja. No que nós fazemos, onde nós sentamos, com quem nós conversamos, o que nós manipulamos, automaticamente ele está olhando o que as nossas mãos, nosso corpo está fazendo, é porque a nossa mente está pensando, está nos induzindo a fazer. Então ele está de olho em tudo aquilo que nós estamos vulneráveis, para que ele possa vir com as suas setas malignas e nos ferir, ou muitas das vezes nos matar. Mas quando nós temos a nossa mente guardada, protegida, né, nos tornamos poderosos em Cristo Jesus, para desfazer com todas as armadilhas que o inimigo vem contra nós. Esse revestimento dessa peça nos deixa seguros também com relação à nossa salvação. Por isso que fala capacete da salvação. Se a nossa mente não estiver guardada, tudo começa por aqui. Se nós perdermos a nossa salvação, foi por indução da mente em fazer o certo ou errado. Então nós temos que estar como um bom atleta, correndo para aquilo que está proposto, para que a gente possa receber a nossa coroa. A coroa vai ser colocada onde? Na nossa cabeça. Olha só, a honra vai ser da nossa cabeça receber a coroa. Não é a nossa mão que vai receber a coroa, não é o nosso pé que vai receber a coroa. A coroa, para o bom atleta que correu a sua corrida, né, e não deixou se corromper, a coroa será colocada na nossa cabeça. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube o teu troféu. Como todo bom atleta quer um troféu para subir no pódio, no meio, né, primeiro lugar, nós também queremos, não sozinhos, por isso estamos fazendo esse vídeo, nós queremos que todos sejam coroados. O atleta humano, ele corre para receber uma coroa sozinho, primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós não corremos para alcançar lugar na frente ou atrás, nós corremos para chegar juntos no céu e receber todos a coroa. Então o capacete, né? O capacete da salvação esteja na nossa cabeça, para que a gente possa receber, né, essa coroa maravilhosa e que nós possamos desviar de Satanás com suas mentiras brilhantes, que as mentiras deles não são ruins, às vezes não são para nos desagradar, é para nos agradar, né? E essas mentiras brilhantes dele afetam a nossa mente, tirando toda a nossa força. E ele consegue nos destruir por inteiro, quando ele consegue afetar a nossa mente. E se a nossa mente se esvai, se a gente perde o controle, tudo se esvai. Tudo ao nosso redor parece que vai cair. Tem pessoas que estão em depressão em cima da cama, porque deixaram o capacete de lado e a mente foi afetada. Né? Não quero dizer que toda depressão é espiritual, tá? Sim. Tem coisas e coisas, mas tem pessoas que estão sob ataque fulminante de Satanás, porque esqueceram de colocar o capacete da salvação na cabeça por algum momento. E Satanás conseguiu afetar a mente dessa pessoa, né? Então existem muitas pessoas que já perderam a certeza e a alegria da salvação, porque estão com a mente totalmente cedida às coisas do mundo, envolvida com as coisas do mundo, e o inimigo minando a cada dia mais a mente dessa pessoa. E essa pessoa só vai se afastando de Deus a cada dia mais, né? Então a certeza da salvação é talvez a maior alegria do crente. Talvez não, eu tenho certeza que a certeza da salvação é a nossa maior alegria. Por isso nós estamos aqui agora, né, com essa certeza que nós temos, querendo alcançar você, para que você também tenha essa certeza se você ainda não alcançou. E que você possa, através dessas armaduras que nós estamos colocando aqui, se revestir todos os dias, né? Por isso nós devemos zelar por cada peça dessa armadura que é tão importante para mim e para você. Exatamente. E uma coisa que você pode fazer hoje, de imediato, ao ouvir esse vídeo, ao assistir esse vídeo, ao ouvir esse áudio, você pode olhar para você e se analisar. O que tem entrado na sua mente através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, e o que tem saído pela sua boca? De que ou onde você está alimentando os seus pensamentos, os seus neurônios? Será que verdadeiramente, através daquilo que está fluindo nos seus pensamentos, você está convicto de que o capacete da salvação está bem colocado e ajustado na sua cabeça? Então pensa, reflita, e se o seu capacete estiver fora do lugar, pegue ele e coloque hoje, porque o Senhor está nos dando oportunidade
para olharmos para nós, ver quais peças estão desajustadas ou fora do nosso corpo, para que a gente possa colocar elas de volta e continuar militando sobre essa terra. E mais uma peça, é a última, né? É a espada do Espírito. A espada do Espírito é a própria palavra de Deus. Essa é a espada que nós devemos estar pegando ela todos os dias para treinar. Um bom guerreiro nunca vai para uma batalha sem treinar. Esses romanos não iam para a guerra sem estar preparado. Esses romanos não iam para a guerra sem estar totalmente apropriado do uso da espada. E detalhe, né, Vanilda? Você só é enviado para uma guerra depois que você treina onde ninguém te vê. Isso aí. E se você vai despreparado, com certeza você não vai voltar dela. Você vai ficar morto lá. Exatamente. O inimigo vai te vencer. E essa espada do Espírito, onde Paulo compara com a espada dos romanos, é uma arma de ataque. Como Jesus atacou e venceu Satanás? Com a palavra. Com a palavra. Lá onde ele estava jejuando por 40 dias. Exatamente. Ele estava lá jejuando por 40 dias, mas o próprio escudo da fé estava com ele, que era Deus. O capacete da salvação ele estava revestido de toda a armadura. De toda a armadura. E quando Satanás vem e manda ele com fome, depois de 40 dias, você que não sabe, fica sabendo agora, o diabo vai atacar ele, o próprio Filho de Deus. Já imaginou eu e você? Se ele foi provocar Jesus? E Jesus disse para ele o quê? Quando Satanás manda ele comer pão depois de 40 dias com fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Está aqui escrito, ó. Jesus já tinha a palavra, ele era a palavra, né? E quando Satanás, de novo, não satisfeito por não ter vencido ele, Satanás vai na palavra também, porque Satanás conhece a palavra. Pula daqui, está escrito que teu Deus vai enviar anjos a teu respeito para te não deixar cair. O que ele disse? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Teve um tete-a-tete de Satanás e de Jesus dentro da palavra. Mas Jesus estava com a espada afiada e ele não venceu Satanás com o senso de justiça próprio. Ele não venceu Satanás com mentira. Ele não venceu Satanás despreparado com a sandália do evangelho nos pés. Ele não venceu Satanás sem Deus no coração, sem a couraça, porque o próprio Deus estava fazendo justiça por ele. A espada do Espírito é uma arma de ataque, e essa espada romana era uma bomba nas mãos daqueles soldados na guerra antiga. Só para você ter ideia, ela tinha uma lâmina afiada dos dois lados. Ela tinha 60, ela tinha 2 vezes essa régua de comprimento, o tamanho da bichinha era grande. Ela tinha 60 centímetros de comprimento e era afiada dos 2 lados. O que dominava essa espada, ele atacava com êxito, cortando o adversário em qualquer posição que ele estivesse. Não importa a posição que o inimigo estivesse. Se estivesse por trás, a espada tinha corte para trás. Se estivesse na frente, a espada tinha corte para frente. Se estivesse desse lado, a espada... E se ele estivesse matando uma aqui, se estivesse vindo outra, ele só fazia assim que tinha corte do outro lado. A espada de 2 gumes. E lá a palavra diz também que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Só ela é apta para discernir, para dividir alma e espírito, para separar, para dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir nossos pensamentos e sentimentos do nosso coração. Só a palavra é essa espada poderosa que corta de todos os lados. Essa é a palavra de Deus. E quando o soldado ia para a guerra, que ele sabia usar e sabia o que estava na mão dele, o inimigo não atacava ele. Ele matava todos os inimigos, porque em qualquer posição que o inimigo vinha, ele tinha equilíbrio para poder matar o inimigo. E se ele não tivesse o equilíbrio com os tachões da sandália nos pés, se o inimigo pegasse ele em desequilíbrio, ele seria morto. Está vendo como é importante as peças estar todas sendo usadas e ajustadas? Então a palavra de Deus, ela é assim. E muito mais do que a gente imagina, né? Ela é viva, ela é eficaz, como eu já falei, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é essa espada, ela é essa ferramenta, essa arma poderosa que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Então, como podemos fazer uso desta espada do Espírito como na nossa vida, nos dias diários? Essa última peça da armadura, ela
nos remete à palavra de Deus. Já falei isso, né? Sim. E se ela não for bem manejada por nós e pelo soldado, fazendo a comparação com o soldado, as outras peças, elas ficam todas comprometidas, ficando vulneráveis às investidas do inimigo, sendo apanhados. Nós seremos então apanhados facilmente. Sim. Né? Então a memorização das escrituras é uma das disciplinas mais urgentes e necessárias na vida e no lar cristão. Na vida do cristão e no lar cristão. A memorização da palavra. Eu lembro que logo que eu aceitei Jesus, eu não entendi, a gente não entende muita coisa, né? Sim. Eu sei muito pouco a palavra, sou ainda bem analfabeta, vamos dizer assim, né? Porque tem um analfabeto letrado no mundo e tem um analfabeto cristão. A gente vai letrando, vai aprendendo, né? Então a gente ainda tem que estar sempre buscando aprender. Eu não sei muita coisa, mas o Espírito Santo falou para mim que aquilo que basta para mim vestir, né? Para aquilo que basta para mim me defender, basta. Então assim, aquilo que eu sei, eu já consigo usar em defesa própria. Em defesa própria. Mas eu tenho que, como Paulo disse, correr todos os dias para aquilo que está proposto como um bom atleta. Todos os dias eu tenho que abrir a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar na palavra essa certeza, essa confiança de quem é Deus e o para que eu estou nessa caminhada, por que eu decidi entrar por esse caminho estreito. É só a palavra que vai me convencer a permanecer nele. Exato. Se não tiver palavra, eu não vou conseguir permanecer nele. Então, desde 2011, né, onde eu aceitei Jesus de verdade, onde eu comecei a buscar nesse caminho aí, que nessa porta que ele abriu, que ele me chamou, não foi eu que escolhi, porque não é a gente que escolhe, não, é ele que nos escolhe. Ele só quer que a gente obedeça e vai. Né? Então eu comecei a ler a palavra de Deus. Logo que eu aceitei Jesus, eu lembro que o livro de Provérbios foi meu manual. Sim. Eu li Provérbio, o livro de Eclesiastes, se eu não me engano, eu li por 7 vezes. São 30 capítulos. Sim. Eu li durante 7 meses o livro de... Eu não entendia por que eu ia e vinha. O livro de Provérbios você encontra muita sabedoria. Verdade. Salomão nos instrui muito, né? E o livro de Eclesiastes também. Salomão, com toda a sabedoria, né, que ele teve, ele foi inspirado pelo Espírito para deixar para nós erros, acertos, o que vale, o que não vale a pena, né? Onde ele fala, né, que você vai ler lá em Eclesiastes, que ele fala que tudo é correr atrás do nada. Então aqui o que nos basta é buscar realmente proteger, não é fisicamente, é o nosso interior, é a nossa alma, nossas emoções, né? O nosso espírito que tem que estar protegido para que essa carne, para que esse corpo consiga ficar de pé, para que esse corpo consiga romper e vencer com as batalhas aqui nessa terra, né? E a memorização das escrituras é primordial para nós. É uma disciplina mais urgente e necessária, né? Que a gente precisa de estar todo dia buscando, para a gente se continuar, para a gente ir buscar Cristo, entrar nesse caminho e permanecer. Não é fácil, sem a palavra a gente não consegue. Jesus, ele tinha a palavra memorizada, né, como eu já falei, né, para lutar contra o inimigo. Se ele não tivesse ali a palavra, se a palavra não estivesse nele, ele não teria conseguido vencer o inimigo. E assim é comigo e com você. Exatamente. E o Espírito Santo é que aplica o poder da palavra contra o nosso inimigo e nos reverte. É o Espírito Santo. Nós não temos poder de pegar nada e com nossa força física fazer algo contra o nosso verdadeiro inimigo. Porque muitas das vezes nós temos nossos irmãos, nós temos pessoas queridas e amadas dentro do lar como inimigo. E não são nossos inimigos. Na verdade, são pessoas que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar. Assim como eu e Jaque, né? Amigas que Deus colocou um dia, uma perto da outra, para estar andando juntas. E nós estamos aqui, nascemos juntas quase no Evangelho e até hoje nós estamos andando juntas. Porque nós buscamos esse revestimento, né, para nos proteger contra os ataques do inimigo que vem contra a nossa amizade, que vem contra a nossa vida. Nós estamos aqui unidas, falando com vocês agora dessas armas poderosas, de experiências que nós, nessa longa caminhada, estamos tendo com Deus, né, estamos tendo, porque não vai parar. É diário. É diário e a nossa conversão ela é diária e nós não somos santas, nós estamos aqui pelo poder da palavra, nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo, dividindo com vocês um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho daquilo que nós já alcançamos. E eu falo para minha amiga, quando eu vejo o quanto eu ainda tenho que alcançar, me bate sabe,
Porque nós temos que alcançar muito ainda. Exato. Nós temos que alcançar essa estatura do varão perfeito. Meu Deus. Mas isso é um processo diário, contínuo, e na vida de cada um é de uma maneira diferente. Isso aí. Então, o que a gente precisa colocar como base na nossa vida é que, assim como a espada do Espírito, ela é uma palavra e é o alimento que sustenta o nosso espírito, e assim como nós comemos todos os dias alimentos para manter em equilíbrio o nosso corpo físico, nós também precisamos da palavra do Senhor todos os dias. Você não precisa ler todo dia no mesmo horário, todo dia a mesma quantidade, mas o importante é você dedicar tempo à leitura bíblica, porque esse é o alimento que vai te saciar em espírito e vai te preparar para você caminhar dia após dia em direção a essa vitória que nós tanto almejamos na presença do Senhor. Isso aí. E só para finalizar aqui, não podemos, né, deixar de falar da oração, porque na verdade a oração é a sétima arma. É a sétima arma. A oração, Paulo termina esse discurso aqui dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo nos aconselha aqui a orar um pelos outros, né? A permanecer orando, suplicando a Deus no Espírito com E maiúsculo, no Espírito dele, para confortar o nosso, que é com E minúsculo, né, amiga? Que você gosta de falar muito, tá? Então aqui ele está mandando nós buscarmos ajuda no nosso amigo Espírito Santo, que sem o Espírito Santo, que vem da parte dele, que ele deixou sobre nós, nós não conseguimos nos revestir e nem lembrar, porque é o Espírito Santo que nos lembra. Ele disse para os discípulos que o Espírito Santo iria lembrar, iria convencer, iria colocar na boca deles o que eles iriam dizer. Sim. Assim como nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo, né? Fazendo isso aqui. E a gente não deve esquecer da oração. A oração, ela não é uma peça acessória. Ela é tão importante quanto as peças da armadura. Exatamente. Porque colocou as armaduras todas e não orou, precisa de orar, ler palavra, mas tem que orar, suplicar, porque vai ter aquele momento de você ter que parar para falar com Deus. E ouvir o que ele fala também. Isso, e ouvir o que ele fala então, né? Porque uma vida de oração constante é fundamental para se lutar contra os principados, potestade e termos vitória. Através da oração, nós olhamos para a palavra e nós vemos que quando a igreja orava, grandes batalhas eram vencidas. Anjos iam nas prisões abrir os cárceres para que os santos fossem libertos, né? Paulo, Silas na prisão, Pedro na prisão, né? Através da oração, intercessão da igreja que estava revestida com as armaduras, e eles presos, revestidos da armadura, porque preso eles oravam, preso eles cantavam, preso eles não murmuravam. Então só o revestimento dessa armadura é que pode nos colocar nesse nível de entendimento com Deus e pode nos tornar realmente embaixadores de Cristo aqui na terra, testemunhando do poder de Deus e garantindo a nossa salvação. Então nós temos que orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, ser vigilante, né? A oração nos torna vigilante, e também orar por todos os santos, para fortalecer a comunhão diária com nossos irmãos diante da batalha. A igreja que não ora, facilmente ela vai estar vulnerável aos ataques, né, do inimigo. E a igreja que não ora, geralmente, são igrejas onde os pastores têm muito problema, com diversos tipos de problema com um, com outro, né? Então a oração, ela protege a vida da igreja, a vida dos pastores, e nós queremos ser uma igreja chamada, escolhida, remida para subir com Jesus, quando Ele vier nos buscar e nos tirar dessa terra. Amém? Glória a Deus! Viu como é importante, necessário para a nossa vida as armaduras espirituais? Porque nós estamos num confronto diário. E não é num confronto visível, não é num confronto natural. É num confronto espiritual, aonde a nossa vida precisa ser alinhada com aquilo que desce de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos olhar para nós e pedirmos direção do Espírito Santo para saber se nós estamos
vestidos e revestidos das armaduras espirituais de Deus, para que nós possamos combater esse bom combate diário e contínuo que nós temos aqui sobre a terra. Nós precisamos nos olhar, nós precisamos nos analisar, nós precisamos deixar o Espírito Santo falar conosco para que nós possamos vencer essa guerra. Nós queremos alcançar a nossa salvação. Nós queremos alcançar o nível de varões perfeitos sobre essa terra. E para isso nós precisamos da ajuda, do auxílio do nosso amigo Espírito Santo, que vai estar o tempo todo nos mostrando o caminho, alinhando a nossa vontade à vontade de Deus e tirando de nós a nossa vontade própria para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Amém. Então, que você possa, assim como nós, antes de chegarmos aqui, olhar para nós mesmo, que você possa olhar para você também e ver o que está te faltando. O que está em desequilíbrio? O que às vezes está amassado demais e que você precisa entregar para o Senhor para Ele poder colocar em ordem? O Senhor está nos trazendo esse vídeo para nos fazer atentos à palavra do Senhor, para nos trazer entendimento, sabedoria e crescimento na presença de Deus. Porque tudo aquilo que nós aprendemos de Deus com a verdade é o que vai nos capacitar a permanecer, a perseverar e a crescer dia após dia. E é para isso que nós estamos aqui, né? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo e abençoando cada um que aqui está nesse vídeo. Vanilda, você pode orar? Glória a Deus, aleluia. Oh, Santo Deus, Deus poderoso, Deus grande e forte. Sim, Pai. Nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Sim, Deus. E que essa palavra, como a palavra diz mesmo, Pai, é uma espada, que ela possa alcançar quem estiver do outro lado, assistindo esse vídeo. Jesus. Que a tua palavra que é poderosa, é viva e eficaz, que ela possa, Pai amado e Pai querido, descortinar a visão daqueles que estiverem vendo, o ouvido daqueles que estiverem ouvindo, e a mente daqueles que estiverem raciocinando durante essa palavra. Que o teu Espírito Santo possa agir em cada vida, libertando, curando, trazendo a verdade, e que vocês possam se apropriar de toda a verdade que Deus colocou hoje diante de vocês. Assim nós oramos, já agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, por essa prioridade que você está dando nesse momento de estar diante da palavra. Queremos agradecer ao Senhor por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, como é maravilhoso nós estarmos e perseverarmos na presença do Senhor. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Se você foi abençoado com esse vídeo, curte e compartilha para abençoar também outras vidas. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau!